Glória a Deus. Amém, irmãos? Saúde-vos com a paz do Senhor. Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aos Coríntios. Capítulo de número 2. Vamos lá no versículo 14. Vou ler o 14 e o 15 e vou ler do 3, o versículo 1 com os irmãos. Vou falar hoje com você aqui sobre 3 homens, ou 3 tipos de homens que a Bíblia traz, para que você entenda um pouquinho do que você tem vivido, o que você pode fazer para melhorar, é lógico, né? Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo número 2, versículo 14 e 15. Posso ler? Todos encontraram? Diga amém. Quem ainda não encontrou, diga misericórdia. Estou vendo as páginas virando aí. Vai lá. 1 Coríntios, capítulo número 2, 14 e 15. Aí você salta o 16, vamos para o 3, 1. Eu paro da leitura. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Podeis assentar em nome de Jesus. Hoje, irmãos, eu quero falar com vocês sobre 3 tipos de homens que a Bíblia nos mostra e nos ensina. Uma breve introdução dessa palavra. A carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é aquele homem que dispensa comentários, né? Ele é detentor de pelo menos 13 cartas do Novo Testamento, ou seja, grande parte do Novo Testamento é atribuída a Paulo. Ele escreve Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Então ele escreve 13 cartas. As 13 cartas são todas de autoria de Paulo. Então um cara excepcional. Foi escrito aproximadamente 55 anos depois de Cristo. Essas 2 cartas, a primeira e a segunda, porque tem a segunda carta, vai tratar sobre os problemas da igreja e as suas soluções. Então a igreja tem problema, mas também tem, talvez você tenha um problema, mas também tem, eu vou repetir, talvez você tenha um problema, mas também tem solução para o teu problema. Às vezes nós nos embrenhamos nos problemas e esquecemos que é a solução, ou às vezes o problema é pequenininho e a gente se agiganta o problema. E hoje eu quero falar com você sobre 3 tipos de homens, para você se identificar o que a Bíblia diz a respeito de nós. A Bíblia classifica o homem sobre 3 aspectos, né? Não é bem 3 tipos de homens, 3 aspectos. O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Eu vou falar uns predicados, né, alguns adjetivos, posso dizer adjetivos, algumas coisas que os homens fazem que os classifica assim, como carnal, como espiritual ou como natural. Como natural é o mais fácil de dizermos, porque se você abre a sua Bíblia em Gênesis 2, capítulo 7, os meninos vão estar colocando ali para você ver, vai falar quando nós somos criados. Eu e você fomos criados do pó da terra. E a Bíblia diz que Deus soprou no homem o espírito vivificante. Tornamo-nos almas viventes. Põe para mim Gênesis 2,7, por favor, midiático. Aí você vai ver. Esse é o homem natural. Todos nós, antes de sermos espirituais, fomos naturais. E também os carnais antes foram naturais. Então o processo do homem natural, olha lá. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então todos nós, antes de qualquer coisa, nós somos naturais. Quer você queira, quer não, vai chegar o dia, né, que a gente não gosta de falar, mas Eclesiastes capítulo 3 fala sobre isso. Tem tempo de nascer e tempo de morrer, ninguém gosta de falar, né? Abraçar, deixar de abraçar, pegar pé, de gaveta, de morrer, ninguém gosta de falar. Mas, infelizmente, é o que a Bíblia diz. Por quê? Porque você, em certo ponto, é natural. Lógico, não é totalmente natural, porque nós somos espírito. Entenda isso, essa parte natural é a parte física.
é a parte que se decompõe, é a parte que vai embora, é a parte que vai para a terra. Mas nós somos espírito, e o espírito vive eternamente. Tá certo? Então, o homem carnal tem esse princípio. Foi criado do pó da terra, e ele é natural, irmãos. Ele não consegue entender as coisas espirituais. Primeiro ponto desse homem espiritual, natural, para você identificando aí, ó, qual que é o homem natural. Primeiro, sua vida é guiada pelo seu próprio eu. Ele possui a mente do mundo. Ele é humanista. Ah, não, eu resolvo, eu faço, eu posso, eu aconteço. É assim, ele é natural. E nós entendemos que não é assim que as coisas funcionam a partir do momento que você começa a entender as coisas do Espírito. Os humanistas entendem que o homem é o centro de tudo. Os humanistas entendem que ele pode tudo. E eles entendem também que não existe Deus. Olha, são os ateus, os ateístas. Acho que não tem Deus. Não tem Deus não. Tudo somos nós. Se nós quisermos pegar essa cadeira que mudar de lugar, nós mudamos. Mas quem te dá força para você pegar a cadeira? Hã? Ah, Deus. Quem te concedeu o fôlego maravilhoso de vida para você levantar nessa manhã? Você dorme, irmão. Se você morrer dormindo, você nem viu que você morreu, como diz o pessoal. O pessoal tem mais de falar isso. Mas é isso mesmo. Você dorme ali, rapaz. Eu mesmo sou assim, não sei você. Quando eu durmo, meu filho, é um apagão geral, né? Um apagão geral. E depois você acorda normalmente, não é assim? Você morrer nesse ínter aí de sono, eu peço até a Deus sempre, né? Eu tenho pedido a Deus sempre isso. Quando eu for morrer, quando chegar a minha hora, que eu morro assim, sabe? Eu deite e não acorde mais e pronto, acabou. Chega alguém lá e balança. Cadê o pastor? Ah, o pastor foi para a glória. É uma morte tranquila. Primeiro é isso. O homem natural, ele é humanista. Ele entende que ele pode se resolver em tudo. E existem alguns homens naturais que são politeístas. O que é isso, pastor? Acha que existem vários deuses. Ah? Não, tem até a frase no mundo aí, todos os caminhos levam a Deus. Errada. Sabe por quê? João 14, 6 diz assim, ó, Jesus Cristo dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha, note, eu sou o caminho, o artigo definido. Se fosse um caminho, poderíamos entender que existem outros deuses, mas a Bíblia é tão maravilhosa, ela é enfática, dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E os humanistas também são politeístas. Não, qualquer Deus serve, eu ir ali e tal. Não, é Jesus, irmãos. Não é religião, é Jesus que salva. É Jesus que é o caminho, é Jesus que é a porta, é Jesus que pode te abençoar e me abençoar, é Jesus que pode abrir, pode fechar, é Jesus que é o alfa, é Jesus que é o ômega, Ele que é o princípio, Ele que é o fim, Ele que é a estrela da manhã, Ele que é o El Shaddai, Ele que é o maravilhoso, Ele que é o conselheiro, Ele que é o Deus forte, Ele que é o príncipe da paz, Ele que te acordou nessa manhã, Ele que te trouxe aqui nessa manhã para você ouvir essa palavra, para você entender que nós precisamos sermos espirituais. Estou falando do natural ainda, para chegar no espiritual. Segundo, do homem natural, para você se identificar. Não conhece o Espírito Santo. Põe para mim, meu filho, por favor, João 14, 16, 17. Olha o que diz o texto. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, que está falando para a igreja, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, dos princípios do mundo, de errarem tanto, é porque não conhecem o Espírito Santo. Se você abre a sua Bíblia em João 3, no Evangelho, está ali um homem, príncipe, né, da sinagoga, chamado Nicodemos, mestre da lei, um homem entendido das coisas, conhecedor da lei, e ele chega até Jesus, vê Jesus fazendo os milagres e fica curioso. A Bíblia diz que de noite, ele curioso, ele era até então humanista, né, um homem natural, chega de noite, conhecedor da lei, irmão, você era mestre de Israel, chega de noite, vai até Jesus,
Como é que é esse negócio que eu estou explicando aí? Que curioso, eu estou conjecturando a fala. Que curioso, como é que isso acontece? Aí Jesus falou, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ele, mas como? Eu já velho? Vou entrar novamente no ventre da minha mãe, vou nascer. Não tem condição isso. Não, Nicodemo, eu estou te falando nascer da água e do Espírito. Uma nova vida, uma nova perspectiva de vida, um novo mover no seu coração. Nicodemos é um exemplo claro. Depois você lê na sua casa, vai dar tempo aqui. Olha o que diz 19. João 3. Não, vou deixar João 19, 39. Põe aí, só aí João 19, 39 para você ver aqui. Que depois de Nicodemos ter essa conversa com Jesus, entendemos nós. A Bíblia não fala isso, irmão. Aqui eu estou falando. Que ele se converte. Porque lá em João 19, 39, ó, e também Nicodemos, aquele que foi lá, ó. Ô Jesus, como é que é o negócio aí? Tem que nascer de novo e tal. Olha. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Quando foi isso? Quando Jesus morreu, quando José de Arimateia pega o corpo, Nicodemos vai lá também, leva especiarias para ajudar a embalsamar o corpo, ou seja, ele entendeu o princípio de fé. Ele foi alcançado pela misericórdia do Senhor, assim eu conjecturando, viu, irmãos? A Bíblia não fala isso, mas pelo o que ele fez, ele levou, vamos supor assim, o Daniel falou sobre dízimo, levou dinheiro, porque perfume naquela época era caro, levou para ajudar a embalsamar o corpo. Então eu e você precisamos sair um pouquinho do natural e ir para o espiritual. Eu dei exemplo de homem, vou dar exemplo de uma mulher para você, porque tem mulheres aqui, muitas, né? A mulher samaritana, a Bíblia diz que ela vai até o poço, João capítulo 4, para você ler. A Bíblia diz que ela vai até o poço tirar água, e vai num horário inusitado, vai por volta de meio-dia, olha que o sol está escaldante. Por quê? Talvez pela vergonha da vida que ela levava, por outras coisas mais, mas ela vai por volta de meio-dia. Chega lá, quem está sentado lá? O próprio Jesus no poço. Começa a trocar uma ideia com ela, e pede ela água. A mulher, não dá água. Ela, Senhor, eu dá água, Senhor. Aqui eu estou conjecturando para você entender. Tem lógica não? Você está doido? Ah, mulher, se eu soubesse quem te pede água, eu te daria uma água que vai te satisfazer por toda a vida. Eu vou te dar uma água especial, vou te dar um Espírito Santo que vai jorrar de dentro para fora, e você vai ser um anunciador das boas novas. E assim foi, irmãos. Ele conversa com ela e ela começa a falar, Jesus vai lá, ó, o negócio é o seguinte, só conversar com você aqui não está bom, vai lá e busca o seu marido. Ela fala, Senhor, o negócio é o seguinte, eu não tenho marido não. Ele fala, dissestes bem, porque os 5, imagina a vida dessa mulher, os 5 que tu tivestes, você tem não nasceu e os 5 também nasceu, como diz o outro, né? Ou seja, aquela mulher era a mulher da vida, conforme dizemos aqui. Era uma mulher que não tinha, como é que eu vou dizer, participação na sociedade ativa, no sentido de fazer as coisas, mas ela encontrou-se com Jesus. E a partir daí, meu irmão, a Bíblia diz que ela sai e vai falando para todo mundo. Ele disse tudo quanto tenho feito. O homem é profeta, o homem é sabedor de todas as coisas. Ele falou a minha vida toda. Ele contou tudo e começou a pregar na cidade. Aquela cidade toda se converteu a Jesus Cristo. Ela virou uma missionária, se eu posso conjecturar assim. É uma mulher prostituta, com todo respeito à palavra, né? Porque é assim mesmo, naquela época. Se transforma em missionário, chega anunciante, chegou na cidade, olha, o negócio é o seguinte, eu encontrei um tal de Jesus aí, o homem falou minha vida toda, falou que eu já tive fulano, tive Beltrano, tive Ciclano, ele foi falando, irmãos. Eu penso, meu Deus do céu, essa mulher está ficando, vamos lá ver. No primeiro momento eles foram por curiosidade, aí depois eles disseram, agora, nós temos visto e crido que verdadeiramente Ele é o Senhor. Ele é Jesus, e nós não cremos só porque você falou, não. Agora nós temos crido porque nós temos visto. Talvez você veja aqui hoje, ainda não viu, permaneça que você vai ver. Ele vai te tocar, Ele vai te transformar, Ele vai te mudar. Ele vai. Um terceiro ponto, o humanista, ou o natural, seu coração é egoísta. Isso é terrível. Ele só pensa nele mesmo. Só quer a felicidade dele. É o eu quero ter meu carro, eu quero ter minha casa, eu quero o meu, é para mim. Esquece até da esposa. Aqui não tem ninguém assim, graças a Deus.
E quando eu digo homem, mulher também, viu? Quando a Bíblia está dizendo aqui sobre homem carnal, homem natural, homem espiritual, está dizendo da mulher também, entenda isso. Tá certo? Tá certo? É para as mulheres também, que tem mulher que é assim também. É para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Não, tem que mudar. É egoísta. Quarto ponto, para dar tempo aqui. Produz as obras do mundo. Tem alguns aí, irmãos, que creem assim, e não é até errado em certo ponto. Alguns creem que se der esmola no sinal, ou onde quer que seja, ele vai morar no céu. Alguns creem que se der esmola no sinal, ou outro lugar, o purgatório dele vai ser menorzinho, né? Vai passar pelo purgatório um pouquinho. Eu quero dizer uma coisa, não existe purgatório, biblicamente falando, viu? Não existe. Eu vou dar uma purificada e vou voltar. Não existe. A Bíblia diz ao homem, está sujeito a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Está escrito. É Bíblia. E as pessoas ficam pensando assim. Quinto ponto do homem natural. Sua vida pertence a ele mesmo. Não reconhece que existe pecado. E, consequentemente, ele não se arrepende. Por quê? Para quem não tem pecado, arrepender de quê? Não, está tudo certo que eu estou fazendo. Está roubando, está matando, está prostituindo, está se drogando, está embebedando, está tratando a esposa mal e tantas coisas, mentiroso e tal. E para ele não tem pecado. E se não tem pecado, não tem arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem céu aberto. Porque a Bíblia diz, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Arrependimento é o princípio da pregação de todo mundo. Tem que pregar arrependimento. Eu preciso me arrepender, você precisa se arrepender. Todo dia, toda hora, irmãos. Erramos consecutivamente. E o homem natural, ele entende que não tem pecado. Não, está tudo tranquilo. Tudo que eu estou fazendo está bom. Está lá tratando a mulher mal. Está lá fazendo tantas coisas erradas. Não tem problema, mas tem problema. Daqui a pouco vamos chegar lá. Ele acredita, até em certo ponto, que existe um Deus. Mas não se rende a Deus. Está legal fazer isso. Está bom. Mas vai chegar um dia, irmão, Eclesiastes diz, eu tenho até temor em falar esse versículo. Vai chegar um dia em que nós, todos nós, devemos prestar contas a Deus, quer seja das coisas boas que fazemos, quer seja das coisas más. E aí, meu irmão, aí não tem desculpa, porque você vai estar à frente, né, ou na frente do verdadeiro juiz, ou do sumo juiz. Você sentar no banquinho, alguns conjecturam que vai ter um telão. Eu vi um pregador fazendo isso, não está na Bíblia, irmão. Ele diz que vai ter um telão gigantesco. E começar, chega lá e na hora do juízo, chama lá, presbítero Renato. Renato, pronto, senhor. Vou passar aqui a sua vida e começa a passar. Aí o Renato vai só sumindo, né? Peguei o Renato, né, irmão? Como eu vou pegar eu, né? o Renato vai só sumindo. Aquilo sou eu, misericórdia, sou eu. E não tem como escapar, irmão, não tem como sair. É você e ele. E ele sabe todas as coisas. Eles conjecturam assim, não está na Bíblia isso, mas é legal essa conjectura para a gente entender. Vai ter alguém para você prestar conta. Aí não adianta você falar, não foi eu, olha lá, não sei não, quem que é aquele ali? Quem é aquele moreninho alto ali? Para não falar outra coisa. Não tem desculpa, agora, meu filho, eu sou juiz. Porque até então, hoje, nessa graça que vivemos, Jesus é o nosso advogado. A Bíblia diz que se pecarmos, temos um advogado à direita do Pai, o justo, Jesus Cristo. Para nos purificar, para nos perdoar, para nos dar graça. Mas vai chegar um dia, oh meu Deus do céu, que ele será juiz. E o que o juiz faz? Bate o martelo, meu irmão. Aí não vai ter ninguém para defender. Mas vamos voltar aqui. Primeiro do homem natural, falei um pouquinho. Vou falar agora do homem carnal. Gálatas capítulo 5, 19 ao 21. O homem carnal, primeiro ponto, a sua vida é guiada pelas obras da carne. E olha as obras da carne, tem que mostrar as obras da carne para você entender. Esse carnal, por que carnal, pastor? Porque ele já teve um certo encontro com Deus, ou com Jesus, talvez já até levantou a mão, mas não foi perseverante.
Não foi alguém que mantivesse a semente, não foi alguém que regou a semente, como Daniel aí falou. Né? A semente caiu em boa terra até, num certo momento, mas não foi regada. Se não for regada, a semente vai morrer. Daniel está querendo um milagre demais também, né? Já ganhou a semente, tem o terreno, não vai nem regar, vai morrer mesmo, meu filho. Você está, né? Brincadeira à parte, mas, né, irmão, não tem jeito. Ganhou a semente, tem o terreno. Só regar você não quer também, quer que nasça também. Né? Quer só comer frutinha lá. Aí não, né, irmão? Me dá vitória aí. Vamos lá, vou te mostrar as obras da carne, para você entender o homem carnal aqui, ó. Ele já conheceu Jesus, já teve um certo encontro com Jesus, por isso que chama de carnal. Olha. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha que coisa terrível, irmãos. Ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Essa relação, depois você lê na sua casa, Gálatas 5, 19 a 21. Obras da carne. A pessoa às vezes vem até Jesus, né, tem uma experiência maravilhosa com Jesus no primeiro momento, desvia-se. E acha porque ele fez isso uma vezinha, né, porque levantou a mão uma vez, salvo para sempre. Opa! Tem um caminho a ser percorrido. Tem algo a ser feito. Temos que nos despojar do nosso eu, irmãos. Temos que entender que precisamos, a obra de Deus precisa de você. O reino de Deus precisa de você. E se você for fazer coisas que não agradam a Deus, como vai ser? Você se torna um homem ou uma mulher carnal. E a Bíblia diz que o carnal não herdarão o reino de Deus. Há uma separação desse carnal. Segundo ponto, ele teve uma certa experiência, já falei isso aqui, teve uma certa experiência com Deus. É preciso entender, irmãos, eu e você, já somos cristãos. Precisamos que entendamos que não basta o homem receber o Espírito Santo. Olha, não basta receber. É necessário ser guiado pelo Espírito de Deus, sendo-lhe obediente. Olha o que diz Romanos 8,14. Por favor, meu querido aí. Não adianta você só, não recebi, não, você tem que ser guiado. Suas ações, sabe, os seus desejos, os seus anelos, tem que ser tudo levado à palavra de Deus. Então, será que isso é bom? Será que fazer isso está... não, meu trabalho está assim. Será que eu desobedecer meu chefe está certo? Não, todo mundo desobedece. Todo mundo faz isso. Não, tem uns lá que, não. Esse dia eu recebi um testemunho da pessoa que trabalhava no posto de gasolina, né? Todo mundo furta gasolina lá no posto. Aí ele, cristão, chega perto do pastor, todo mundo faz isso lá, e aí? Eu estou sendo diferentão lá. Pastor, o que eu vou orientar ele? Continua sendo diferentão. Deu um reverter lá todo, lá de repente, né, do que eu não vou contar, com o testemunho que a pessoa contou, estou só passando para os irmãos. Deu um problemão todo lá, descobriram, né, lógico, que ele estava sendo honesto. O chefe veio de São Paulo, chegou perto dele, fulano, eu tenho visto que você tem sido diferente aí, nós já estamos descobrindo aí algumas falcatruas e tudo, a partir de agora, você está sendo promovido, né? Ainda deu para ele, acho, 10 salários, foi 10, né, que o rapaz falou aqui, né? Deu para ele 10 vezes o salário dele, e colocou como chefe no negócio. Tá? O que ele fez? Mandou que o povo estava roubando tudo embora, né? Lógico, né? Não ia continuar, só para você entender, mas vamos continuar aqui, ó. Olha o que diz Romanos. Colocou aqui, meu filho, por favor? Romanos 8,14. Ó. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou ler de novo para você dar um glória melhor aí, ó. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Deixe-se ser guiado pelo Espírito de Deus. Sabe, irmão, se for olhar o que a gente quer, se for olhar o que você queria hoje, que esse friozinho gostoso que está, o que você queria? Dormindo, meu filho. Eu também. Sou igualzinho você. Né? Para dormir tem que pôr o relógio para despertar, o celular para tocar, né? Alguém para te mexer com você. Opa, está na hora, vamos embora. Não é assim, irmãos? Então, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, meu irmão. E o que o Espírito de Deus está dizendo que você
está querendo que você faça? Vai para a igreja. Vai orar em prol da sua família, vai orar em prol do seu marido, vai orar em prol da sua esposa, vai orar em prol dos seus filhos, vai orar em prol do seu trabalho, vai ajudar a igreja a estar de pé. Quantos de nós deixamos de ser guiados pelo Espírito e deixamos de ser guiados por nós mesmos? Ah não, eu posso, eu faço, eu aconteço. Você não pode nada. Saiba disso. João 15:5, Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. Amém? O carnal é esse, que não deixa ser guiado pelo Espírito de Deus. E agora vamos passar para o espiritual, para você entender. Já falei dos dois aqui, o natural, o carnal, agora o espiritual. Isso é maravilhoso, né? A Bíblia diz aqui, no versículo 15 de 1 Coríntios capítulo 2. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Isso é maravilhoso. Número 1, a sua vida é guiada pelo Espírito Santo. Ele teve uma genuína conversão a Jesus. Exemplo, o próprio apóstolo Paulo, que escreve a carta aos Coríntios. A Bíblia diz que ele outrora era perseguidor dos cristãos. Quando Estevão estava para ser apedrejado, ali estava Paulo consentindo no apedrejamento. Dizem os estudiosos, e até a Bíblia também, né, que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés do apóstolo Paulo, dizendo, fizemos o trabalho, em outras palavras, cumprimos aquilo que foi determinado. Mas um certo dia, a Bíblia diz que ele pegou cartas com os poderosos da época, para perseguir os cristãos, Alexandre. Eu vou lá e eu vou arrebentar, porque ele arrebentava, irmãos. Se você ler depois, não dá tempo aqui. Arrebentava com o cristão, batia, espancava, fazia as atrocidades mil. Pegou cartas com os governos da época, falou, agora vou lá e vou arrebentar. A Bíblia diz que ele está a caminho de Damasco, na sua montaria. Alguns falam que é camelo, alguns falam que é cavalo. Não vamos entrar em detalhes da montaria, tá certo? Mas vamos pôr cavalo, então para ficar mais fácil. Está no seu cavalinho lá. Pocotó, pocotó, pocotó. A Bíblia diz que raiou, brilhou uma luz forte, Sérgio. E ele cai da montaria. Como diz o povo, caiu do cavalo. E aí ele tem um encontro com Deus. A Bíblia diz que ele ficou cego por 3 dias. Vai Ananias lá e coloca a mão sobre ele. Ele é curado, volta a enxergar. Ele tem um tratamento, é lógico, ele aprende muitas coisas, tem revelações do céu e tal. A partir de então, aquele homem que era perseguidor se torna perseguido. Aquele que outrora espancava, agora está sendo espancado em prol do evangelho. Aquele que outrora usava a sua vida para matar, agora estava entregando a sua vida à morte em prol ao evangelho. É a conversão genuína, é isso que precisamos. Certa feita ele tensionou ir para um lugar, Deus falou com ele, não, você não vai lá. Ele falou, então tá, Senhor. Atos capítulo 23, versículo 11, vai dizer sobre isso um pouquinho. Ele está no Sinédrio lá, para ser julgado. Aí o comandante lá falou, nossa Deus, vamos despedaçar esse Paulo. Depois você lê lá, Atos capítulo 23, eles vão despedaçar esse Paulo. O povo estava alvoroçado, estava doido, vai matar Paulo e tal. O comandante pega ele, leva ele para a fortaleza, vou deixar na fortaleza. Aparece a Paulo o próprio Jesus. Cutuca Paulo, conforme dizemos aí, né? Paulo, negócio assim como você pregou em Jerusalém, convém que você prega também em Roma. Então, meu filho, coragem. Olha o que Jesus fala para Paulo, coragem. Às vezes precisamos que a palavra venha até nosso coração, coragem. Talvez você está esmurecido aí, como dizia minha mãe, talvez você está aí desanimado, coragem, meu irmão. Coragem, porque o Senhor é contigo. Coragem, porque Ele vai abrir a porta. Coragem, porque Ele vai te sarar. Coragem, porque Ele vai te mudar. Coragem, porque Ele vai te exaltar ainda nessa terra, nesse tempo. Ele vai fazer. Coragem. Estamos desencorajados. Estamos achando que maior é o que está no mundo. Não, a Bíblia diz maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É Bíblia, meu irmão. É maior o que está em você. Paulo foi assim, irmãos. Converteu verdadeiramente, transformado verdadeiramente, disposto. Ele chega até a dizer, né, ao viver para mim é lucro, morrer é Cristo.
A gente precisa, irmãos, viver esse plano espiritual. A gente precisa entender quão necessário é sermos cristãos espirituais. Para quê, pastor? Para que ninguém te discerna, meu filho. O que é discernir? Entender o que você quer? Não, irmão, eu estou na bênção. Porque o mundo não entende. Vocês imaginam, irmão? Quando eu disse que ia acordar cedo, domingo, 8 horas da manhã. Quantos já não te criticaram? Quantos já não me criticaram? Ah, pastor lá, colocando terno para ir para a igreja. Quantos já não falaram isso? De manhã cedo, caçando igreja, dando dinheiro para pastor. Não sabe quem foi transformado. Não sabe de onde você veio. Não sabe de onde eu vim. Não sabe o que passamos outrora. E também, se soubesse, não tem nada a ver. Não é assim? Está nem aí. Se você chegar aqui na porta da igreja, meu filho, de carroça, a pé, de BMW, de Camaro preto, amarelo, vermelho, azul, vai dar aquele primeiro impacto, depois eu estou nem para você não, irmão. Quem sabe de onde você saiu é você. Quem sabe o que você passa é você e seu travesseiro lá, né? Que fica às vezes encharcado, não é assim? É você e seu travesseiro, seu joelhinho. É você, meu irmão, outro não tem nem para você não. Se o Daniel não fala da semente, quem ia saber que o Daniel plantou semente lá e a semente morreu? Eu não estou nem aí para o Daniel, no bom sentido da palavra, né? É assim, irmão, é cada um na sua vida. Infelizmente, porque não tem outra forma de ser na vida, que é isso mesmo. Você imagina? Mal a gente liga para um, né? Tem essa convivência, por isso tem que ter igreja. Tá certo? Mas no normal, meu irmão, se você está andando aí a pé, se bobear, eles passam, buzina para você e não te dá nem carona. Tá certo? A chuva caindo, você está lá molhando, né? Está tremendo já na chuva, o outro passa, pam, pam, Pai do Senhor, irmão, e vai embora. Por quê? Porque precisamos ser espirituais. E temos sido muito naturais ou talvez carnais. Esquecemos. A igreja precisa mudar em N forma de pensar. Precisa. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos viver diferente. Por isso tem que ter o culto, irmãos. Por isso não tem condição do presbítero Renato visitar todos vocês. Talvez num ano não tem condição. Se ele propor no coração, vou visitar cada irmão, todo domingo vou visitar um. Tem quantos domingos por ano? Depois você some isso aí e vê se está em condição. Aí a Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre o Monte Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Hebreus 10, 25 diz assim, ó, não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. É Bíblia. Para quê? Para que nós cresçamos. Para que nós entendamos o que Deus tem para fazer na nossa vida. Para que nós ouçamos a palavra de Deus. Ah, pastor, minha fé está menor do que um grão de mostarda. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Talvez você chegou aqui com fé pequenininha. Hoje a sua fé está sendo acrescentada, acrescida. Você chegar na sua casa e falar, oh, esse problema não é maior do que meu Deus, não, é? Você está doido? Essa dificuldade não é maior que meu Deus, não. Eu sou um homem espiritual, mulher espiritual. Segundo, ele possui a mente de Cristo. As suas decisões, todas elas, sempre passam pelo crivo da palavra de Deus. E ele sempre se pergunta, o que o Evangelho ganhará? Vou poder servir mais e melhor? Vou abençoar vidas? Porque o princípio de você estar aqui, irmão, é para abençoar outro. Certo? Vou repetir, você não gostou, mas não vou repetir. O princípio de você estar vivo é para você abençoar outro. Por isso Jesus disse, meu filho, é melhor dar do que receber. A gente está igual aquelas duas demônios de provérbio lá, né? Dá. A gente só quer receber, né? Melhor dar do que receber. Olha que coisa interessante. Princípio de Jesus. O que ele deu por mim e por você? A própria vida. Se despojou. Só você ler Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que ele não se usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou. Tomou forma de servo. Foi à cruz, morreu uma morte de maldito. Olha.
Aí a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas olha o início, se humilhou, tomou forma de servo, foi morrer como maldito. Imagine vocês, para que ele fosse exaltado, primeiro ele teve que se humilhar, e às vezes nós não queremos nos humilhar. A Bíblia diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor ou de Deus, e Ele vos exaltará. Paremos de andar com o nariz empinado, irmãos. Paremos de ser orgulhosos, porque isso faz parte daquele que é carnal, daquele que é natural, e você é espiritual. Você discerne todas as coisas, mas não é discernido pelos outros. Terceiro, ele busca sempre estar cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18, se não me falha, mas põe para mim, meu filho, se você experimenta para não errar aqui. Efésios, já até colocar, esses meninos da mídia, eu vou te falar, são midiáticos mesmo, né, irmão? São imediatos. Olha lá o que diz. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vou repetir para você dar um glória melhor aí, porque está de manhã, eu sei que é assim mesmo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse versículo, irmãos, é nada mais, nada menos do que uma ordem, é uma afirmação, não é uma petição. Se der, você enche. Não. Enchei-vos. E às vezes, nós esquecemos desse detalhe. Então, o crente espiritual tem que encher todo dia. Você almoça uma vez por mês? Uma vez por semana? É todo dia. Encher do Espírito. Todo dia. Acordou de manhã, Deus, me ajuda, me dá graça, me dá sabedoria, deixa eu meditar na tua palavra, deixa eu conhecer mais o Senhor, deixa eu ouvir os cantos espirituais. Tem que viver, irmão, no mundo espiritual. Enchei-vos do Espírito. Quantos de nós, às vezes, perdemos esse princípio? Buscamos uma vez. Irmão, se eu te contar aqui o tanto de coisa que eu já vi nessa caminhada de 20 e alguns anos com o Senhor, puxa vida, muitas coisas, sabe, já vi coisas sobrenaturais mesmo, experiências maravilhosas que tive com Deus, mas eu não posso ficar vivendo só daquelas experiências, só foram boas, são necessárias, são plausíveis, aceitáveis, mas eu preciso de coisa nova. Aqui na obra da construção mesmo, nossa Deus, coisas maravilhosas. Daniel teve um dia aqui que chegou, que eu estava quase morrendo aqui, né? Mas é isso, sabe, eu vi coisas maravilhosas, mas eu quero ver mais, eu preciso ter mais experiência, eu preciso buscar mais, eu preciso ser cheio outras vezes, ou outra vez, e outra vez, até que ele venha, até que ele volte. Às vezes buscamos uma vez, não preciso mais, já falo língua estranha, eu já tenho o dom de pregar a palavra. Não, irmãos, Deus tem mais para mim e para você. A Bíblia diz que é uma fonte inesgotável. É uma fonte que quanto mais você tira, mais jorra a água. Sabe? Para você entender, trazendo para o natural para você entender. É igual uma cisterna, né? Você furou uma cisterna ali. Você fura mais, vai só sair mais. Não é assim? Vai só a água, vai só aumentando. É assim, é mais ou menos assim para você entender. Não tem esgotamento não, meu filho. E às vezes esquecemos de sermos, dia após dia, cheios do Espírito Santo. Como que eu me encho, pastor? Lendo as Escrituras, jejuando e orando. 3 princípios básicos. Lendo as Escrituras, jejuando e orando. E é lógico, você pode acrescentar subindo aos montes, entrando no seu quarto, fechando a porta e falando com Deus. Esses dias eu estava conversando com o Leônidas a respeito do GC, e ele falou comigo, pastor, eu tenho orado pouco. Eu falei, eu também. Aí nós discutimos lá alguns pontos, e a ciência comprovou, olha que coisa interessante, que a posição de joelhos, mais ou menos isso aqui, quando você encosta aqui, suas nádegas aqui no pé, e faz assim, o cara no pó,
a ciência comprova que essa posição, ela ajuda, ela rejuvenesce, no sentido de restaurar os seus órgãos. Olha que coisa interessante. Ele estava conversando comigo, a gente conversando, falou, pastor, então nós temos que orar. Mas eu falei, nós estamos dando uma nota. Nós estamos dando uma nota, não estou orando um pouquinho de joelho. Olha, isso foi comprovado cientificamente que essa posição é interessantíssima. Melhora a coluna, melhora um monte de coisa. Com grande oportunidade temos perdido. Por quê? Porque a gente ora de joelho um pouquinho demais, né? Um pouquinho demais. Voltemos a tinha um corinho que cantava, joelho no chão, jejum e oração, né? Colocar a carinha no pó e Deus, eu sou necessitado, eu sou pó, sou sim, sou nada. Mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso para resolver as minhas causas primárias, secundárias, terciárias. E vai falando com Deus, vai falando, fala tudo, abre o seu coração. Se tem alguém que você pode abrir o coração, se chama Deus. E às vezes a gente abre o coração com fulano, com Beltrano, com o vizinho, com o papagaio, com o gato, com o cachorro, com todo mundo, e esquece que existe um Deus que está pertinho de nós, esquece que tem um Deus que está, como diz o Daniel, pronto para nos abençoar. A gente fala com fulano, fala com Beltrano, ele não resolve o problema. Então fala com Deus. Conta para ele o seu problema, fala para ele a sua dor. Para encerrar, o seu coração, daquele que é espiritual, é altruísta. Por quê? Produz fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E olha o fruto do Espírito. Gálatas 5, põe para mim, por favor, 22. Eu falei, as obras da carne e o fruto do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você já imaginou, irmãos? Eu gosto desses últimos ali, mansidão e domínio próprio. Todos são maravilhosos, né? Amor, tudo é maravilhoso. Mas mansidão e domínio próprio mexe muito comigo, porque eu era muito doido antes. Eu preciso, sabe, que esse fruto venha na minha vida rotineiramente. Quem dirige aqui, né, precisa de estar, Deus, que esse fruto faça parte da minha vida. É um trânsito maluco, né, irmão? É um trânsito que a gente fica, esse dia quase batendo no meu carro ali, e difícil demais da conta, aí você acaba saindo do espírito e entrando na carne. E aí você perde o seu lugarzinho junto ao Pai. Mansidão, domínio próprio, sabe? O que é isso? Não se deixar levar pela circunstância. A circunstância ao seu redor é má. Os problemas talvez estão, sabe, te afligindo. Tenha domínio próprio. Não, Deus vai me dar uma direção para isso. Sabe, assim como Paulo. Pensou que ia morrer em vários momentos da vida dele, falando, agora não tem jeito de escapar, agora não tem jeito. Jesus aparece para Paulo, coragem, meu filho. Talvez ele esperando Deus falar com ele, né, alguma coisa, né? Não, Deus vai, né, dar um livramento aqui, vai mostrar algum caminho, não. Coragem, continua na pegada, coragem, eu preciso que você tenha coragem só. Eu fico doido quando eu leio esse texto, mano. Meu Jesus Cristo. E o próprio Jesus, talvez ele está falando com você hoje, coragem. Coragem que essa situação que você está passando é situação, é momentânea, vai passar. Porque a única coisa que é eterna aqui nessa terra se chama palavra de Deus. A Bíblia diz, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras, estas não hão de passar, ou não passarão. Você vai passar, eu vou passar, e principalmente os nossos problemas vão passar. E a pergunta que fica é, para encerrar, que tipo de homem, de mulher você tem sido? Natural? Não consegue entender as coisas do Espírito? Ainda não regenerado? Porque um dos princípios do homem natural é porque não foi regenerado, não conhece o Espírito Santo. Segundo, carnal? Até entende, mas acha que não é para você? Não, isso não é para mim não, isso é só para o pastor, isso é só para o presbítero Renato. Não é maduro espiritualmente. Paulo chega a chamar de criança. Quando você lê o versículo 3, 1 do capítulo 3, diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Por que Paulo dá uma
conotação de criança, porque a criança, ele não tem, vamos dizer assim, entendimento da coisa, né? Pula, ele pula, faz, ele faz. A criança é assim, não tem maturidade para fazer as coisas. E por fim, que eu gostaria que você fosse e continuasse sendo o homem espiritual. Entende, discerne tudo com facilidade. Um homem regenerado, um homem disposto, um homem maduro espiritualmente falando. Sabe, quando a pessoa chega perto de você com um problema que parece que é ser o maior do mundo, você fala, opa, vamos sentar aqui, irmão, vamos trocar uma ideia. Você acha que esse problema é assim? Então tá, eu tenho um Deus que criou os céus e a terra. Jó, né? Jó começou a questionar Deus, Deus, tal. Deus falou, Jó, vem cá, vamos trocar uma ideia nós dois, Jó? Please, vem cá. Onde você estava quando eu fundei a terra? Onde você estava, Jó? Aí ele falou, oh meu Deus, aí ele se arrepende, Senhor, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes nós questionamos, irmãos, nós somos tão pequenos, tão ínfimos, né? Nós somos um grão de areia no mar bravio, meu filho, e a gente questionando algumas coisas. Precisamos buscar em Deus, sermos espirituais. Você vai começar a discernir, você vai ver um problema, puxa vida, realmente é Deus que estava ali. Esses dias, alguns anos atrás, olha que coisa interessante, conta esse testemunho rapidinho, já termino. Estava eu na Bíblia Machado, estava no propósito com Deus, tal. Os irmãos chegaram lá em casa, vamos comprar uma carne no açougue. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou no propósito, meus irmãos eram amigos, né? E o cartão deles estava estourado. Eu falei, vou lá com vocês. Fui com eles, fiquei na esquina ali da Bíblia Machado, tem o Shopping Xingu, né? Uma banca de revistas, fiquei na esquina. Olha como é que as coisas espirituais se disseram, eu estou lá, de bobeira lá na esquina, e eles comprando a carne lá dentro do açougue. Uma pessoa passou perto de mim e caiu endemoniada. Olha. E eu, não entendendo até então, aí passou uma pessoa e falou, essa mulher está endemoniada. Eu falei, rapaz, eu estou na bênção aqui, não é que é mesmo? Já, né? Chamei os irmãos, vão ligar para o bombeiro, vão ligar para isso, e a pessoa que tumultuou a Bíblia Machado, sabe como é que era? Que tumulto de gente, certa. Eu falei, não, calma aí. Já aí, né, Deus deu a graça, entendi o que era, cheguei, em nome de Jesus. Quando eu falei, em nome de Jesus, começou a tirar a roupa, era a mulher, né? Começou a tirar a roupa no meio da roupa, falei, ai Jesus, que prova é essa? Senhor, repreenda em nome de Jesus. Ela carou e tal, levantou, cumprimentou a gente, foi embora, normal. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nem eu no primeiro momento entendi, mas passou alguém que era espiritual também e falou, isso aí é demônio. Estou contando para você entender. Aí você vai passar na rua, você vai ver alguma coisa acontecendo, Deus vai te dar o discernimento, isso aí é coisa do capeta. Isso é coisa demoníaca. Ou você vai lá e intervém, ou não. Aí você tem que saber se decidir. Nesse dia eu resolvi intervir. E graças a Deus tivemos vitória, né? Amém? Porque Deus não nos abandona. Deus é comigo e é com você. Amém?